Fala, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Marcos Vinícius e nesse vídeo nós vamos falar sobre os arcos côncavos, ou seja, os arcos que têm mesma medida. Quer aprender? Vem comigo. Bom, então os nossos arcos côncavos, pessoal, vai ser o seguinte. Vou desenhar aqui a circunferência orientada, como nós vimos no nosso último vídeo, e vou entender o seguinte. Bom, vamos perceber nessa circunferência o seguinte raciocínio. Vou colocar o meu ponto aqui e vou chamar de A. Nós sabemos que no ciclo trigonométrico, a nossa volta que nós damos ela é sempre no meu sentido que anti-horário e que a circunferência ela tem centro no plano cartesiano, tá? E esse raio aqui, ó, ele vai ser igual a 1. Beleza? Bom, vamos pensar o seguinte. Você concorda que se você está aqui e você dá a volta todinha na circunferência, você andou quantos graus? 360 graus. Só que esse ciclo trigonométrico, pessoal, do mesmo jeito que eu dei uma única volta, eu posso dar 2, 3, 4, 5, infinitas voltas, tá? Então acompanhe comigo o seguinte raciocínio. Então o que eu acabei de fazer? Ó, eu peguei uma volta e multipliquei por 360 graus, que deu 360 graus. Beleza? Só que eu poderia sair aqui, dar uma volta e dar duas voltas e parar no mesmo lugar. Como que eu calcularia? Então seria o quê? 2 vezes 360 graus. Nesse caso vai dar 720 graus. Beleza? Por quê? O que eu estou dizendo para vocês? Que eu estou saindo daqui, dei duas voltas e parei no mesmo lugar. Eu poderia fazer o quê? Dar 3 voltas. 1, 2, 3 voltas e parar no mesmo lugar. 360 graus. Isso daria 1080 graus. Você concorda que isso que eu fiz eu posso fazer k vezes, não é? Uma forma infinita de vezes, k vezes, que eu multiplicaria isso por 360, tudo bem? Nesse caso, com k pertencente aos inteiros, porque esse k seria a quantidade de voltas, então seria somente os números positivos. Perfeito! Você conseguiu entender legal o meu raciocínio. Agora, pessoal, vamos tentar entender uma coisa. Bom, isso eu fiz o quê? Estava aqui no ponto A e dei uma volta, duas voltas e parei sempre no mesmo lugar que é esse ponto A. Agora, vamos tentar fazer de uma forma diferente. Vamos supor que eu não paro aqui, mas que eu venha parar nesse ponto aqui, ó, que vai ser de extremidade P, formando um arco AP. Beleza? Então, eu vou traçar aqui um raio até aqui em P, e aqui eu formei um ângulo que eu vou chamar de alfa. Segundo os outros vídeos que nós já vimos, tá, eu expliquei o quê? O seu ângulo central, no centro da circunferência, ele vai ter mesma medida angular que o seu arco. Então, aqui também vai ser chamado de alfa. Tá? Quero que vocês observem o seguinte. Vamos entender uma coisa. Seguindo esse mesmo raciocínio, eu estou aqui, certo? Ó, se eu der uma volta até o ponto A, eu completei 360 graus. Então, olha só, uma volta vezes 360 graus. Só que agora eu não paro aqui. Eu ando uma volta e só venho parar aqui no ponto P. Então, eu andei o quê? Ó, 360 graus mais quem? Mais essa quantidade alfa aqui. Beleza? Bom, isso repetindo, eu poderia fazer o quê? Eu poderia dar duas voltas, né? Uma, duas voltas, vezes 360 graus, e parar nesse ponto P também. E poderia fazer o quê? Ó, isso, k vezes, né? Infinitas vezes, multiplicado por 360, mais quem? Mais esse pedacinho que seria o meu ângulo alfa. Tá? Então, eu cheguei aqui, pessoal, na minha primeira expressão, que também pode ser representada da seguinte forma. A alfa mais 370 graus vezes K. Lembrando que esse K aqui, ó, deixa eu puxar para cá, ele vai ser o quê? O número de voltas dadas. E esse alfa aqui vai ser o quê? Justamente o arco, que vai ter origem em ponto A e extremidade
no ponto P, que vai ser isso daqui. Perfeito? Bom, tentando entender isso, vamos pensar num exemplo aqui, ó. Vou só desenhar a circunferência aqui, pessoal, rapidinho, tá? Um minutinho só. Bom, prontinho, pessoal. Então, desenhei aqui, tá? A minha circunferência e vamos seguir o meu raciocínio. Vamos pensar o seguinte. Vamos supor que esse meu ponto P, eu chame ele de 45 graus, tá? Aqui é o meu ponto A e esse aqui é o meu arco AP, que tem origem em A e extremidade em P. Vamos entender o seguinte. Vamos achar os ângulos que sejam côngruos a 45, que sejam correspondentes. Como? Ó, vamos pensar o que eu pensei. Vamos imaginar que eu dei somente uma volta na circunferência, então uma volta na circunferência eu andei quanto? 360 graus, tá? Só porque eu dei uma volta e quero parar aqui, ó. Andei uma volta, 360 e quero parar aqui. Então, mais 45 graus. Então, você concorda que 360 mais 45 graus vai dar 405 graus. Então, 405 graus vai ter o mesmo valor correspondente a quem? A 45 graus. Por quê? Porque ele estava aqui, ó, ele deu uma volta todinha, só que ele não parou aqui. Ele parou aonde vale justamente 45 graus. Eu poderia dar duas voltas na circunferência, tá? E depois de dar as minhas duas voltas, eu ainda andar mais 45 graus. Consequentemente, duas voltas vezes 360 vai dar 720 graus, mais 45 graus, que vai dar 765 graus. Percebe? E esse 765 graus, como ele parou aqui, ele vai ter o mesmo valor correspondente a 45 graus, que é o que nós chamamos que são os nossos arcos côngruos. Tá bom? Bom, nós vimos isso, pessoal, em relação a graus. Agora vamos tentar imaginar a mesma coisa se aqui eu não tivesse 45 graus, mas eu tivesse π sobre 4, tá? Radiando, que é o comprimento do arco. O que vai acontecer? Se você estiver trabalhando com o comprimento da circunferência, você vai usar o mesmo raciocínio, tá? Que é o quê? Esse alfa nós chamamos de primeira determinação. Primeira determinação positiva. Essa primeira determinação positiva são justamente os valores que estão correspondidos entre 0 graus e 360 graus. São aqueles ângulos que estão na minha primeira volta, certo? Mas, tá? Olha só, a sua quantidade de voltas, que antigamente era 360 porque eu estava trabalhando em graus. Como eu estou trabalhando com comprimento, aqui eu vou substituir por 2π vezes K, que é a quantidade de voltas que eu tenho. Beleza? Por exemplo, vamos resolver um exemplo aqui. Vamos tentar entender, suponhamos que eu dê uma volta na circunferência e pare aqui em cima. Qual vai ser o comprimento que eu andei? Bom, a gente vai entender da seguinte forma. Olha só, esse alfa aqui é justamente o seu arco aqui, ó. Então, você teve o quê? Ó, π sobre 4 mais 2 vezes π, que me dizer 360, vezes K, a quantidade de volta, olha só, vezes 1. Consequentemente, eu tenho π sobre 4 mais 2π. Aqui eu coloco 1 e tiro o mínimo. Então vai ficar 4. 4 vezes 2, 8 mais 1, 9π sobre 4. 9π sobre 4 vai ter o mesmo valor, pessoal, que π sobre 4. Só que no caso eu dei o quê? Somente uma volta e andei mais π sobre 4 radianos de comprimento. Tudo bem? Bem tranquilo? Então vamos fazer alguns exemplos aqui. O primeiro exemplo, ele quer que você escreva a expressão geral dos arcos côngruos nos seguintes casos. Bom, expressão geral é aquela expressão que nós temos, né? Como aqui eu estou falando de radiano, eu tenho alfa mais 2π
vezes K. Lembrando que esse alfa é a sua primeira determinação positiva, tá? Que é o seu ângulo, nesse caso, o seu comprimento, 2π vezes K. Então, nesse caso, esse K vai ser o valor que ele pede, que vai ser π sobre 4, mais, né, 2π vezes K. Essa é a expressão que ele quer que eu determine para π sobre 4. A letra B, tá? Ele já quer em graus. Então, em graus eu sei que vai ser esse mesmo alfa mais 360 graus vezes K, que é a quantidade de volta. Você tem que entender que esse 2π é a mesma coisa que esse 360, que é uma volta na circunferência. Então, consequentemente, eu tenho que alfa vai ser quanto? Ó, 175 graus mais 360 vezes K. Essa aqui vai ser a minha expressão para o caso de estar pedindo a minha questão em graus. Beleza? Bom, então, pessoal, nós vamos finalizar por aqui e no próximo vídeo farei mais alguns exemplos. Tudo bem? Obrigado e até a próxima.